Tem uma pergunta que poucos se atrevem a fazer de verdade. Por que duas pessoas partem do mesmo lugar, sem dinheiro, sem herança, sem contato, e uma delas constrói algo real, enquanto a outra continua esperando a vida melhorar? Não é esforço. Quem fica para trás também se esforça. Não é fé. Quem estagna também ora. É algo mais profundo, algo que a maioria nunca foi ensinada a desenvolver. Ao longo da história, houve povos que perderam absolutamente tudo. Foram tirados de suas casas, de suas terras, de seus bens. Chegaram em lugares desconhecidos, com as mãos vazias, e mesmo assim prosperaram não uma vez, várias vezes, em lugares diferentes, em épocas diferentes. O segredo não estava no que eles tinham, estava no que eles conseguiam enxergar que os outros não viam. Se você hoje sente que não tem recursos para começar, que está travado esperando uma condição que nunca chega, esse vídeo foi feito para você. Eu vou te mostrar que o que te falta não é dinheiro. É uma forma diferente de ver o que já existe dentro de você. Assista até o final, porque o que vou revelar aqui pode reprogramar completamente a forma como você enxerga seus próprios recursos, e isso muda tudo. Eu sou o Mongel. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora e ative o sininho. Esse gesto simples é um sinal que você envia ao universo dizendo que está pronto para receber. Antes de continuar, eu gostaria que você fizesse um exercício comigo para que você receba ainda melhor a mensagem desse vídeo. Peço que pare um momento o que você estava fazendo. Coloca os dois pés no chão, respira fundo, bem fundo e solta devagar. Música. Agora me responde com honestidade, só para você mesmo, sem julgamento. Quantas vezes você já começou algo com esperança e parou no meio do caminho porque sentiu que não tinha o suficiente para continuar? Dinheiro suficiente, tempo suficiente, força suficiente? Fica com essa pergunta por um instante, porque a resposta dela vai fazer muito sentido daqui a pouco. Eu sei como é essa sensação. Você acorda cedo, trabalha, cuida de todo mundo ao redor, tenta economizar onde pode, corta o que dá para cortar e, mesmo assim, no fim do mês, sobra pouco ou não sobra nada. Você já tentou coisas diferentes, já buscou respostas, já pediu em oração, já acreditou que dessa vez ia ser diferente, mas a vida parece ter uma parede invisível na frente de você. Uma barreira que você não consegue ver, mas sente toda vez que tenta avançar. E o pior não é nem a falta de dinheiro em si. O pior é a pergunta que fica no silêncio da noite. Porque para mim não funciona. Você não é menos capaz, não é menos merecedor, não é menos digno de uma vida abundante. O que está acontecendo é outra coisa e eu vou te mostrar o que é. Mas antes preciso te falar de algo que está na raiz de tudo isso. Existe uma camada que vai além do que você vê no dia a dia. Uma programação profunda que foi gravada em você ao longo de anos, talvez décadas, e que opera em silêncio todos os dias, bloqueando o fluxo de prosperidade antes mesmo que ele chegue até você. As tradições milenares chamam isso de selo de escassez, uma marca energética que faz com que a mente rejeite oportunidades, que o corpo recue novo, que a vida continue girando no mesmo ciclo, mesmo quando você tenta sair dele. Eu criei a jornada de cura interior com o monge Kael exatamente para trabalhar essa camada. É um processo de 30 dias, passo a passo, que dissolve esse padrão profundo e começa a reprogramar o seu campo energético para o fluxo, para a abertura, para a prosperidade real. Pessoas que já passaram pela jornada relatam que em poucas semanas começaram a enxergar oportunidades que sempre estiveram ali, mas que nunca conseguiam ver. Não porque a vida mudou do dia para a noite, mas porque algo dentro delas mudou primeiro. O link para você conhecer mais e ter acesso a essa jornada comigo está no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Agora deixa eu te entregar o que vim trazer hoje. A primeira coisa que as tradições ancestrais ensinavam sobre prosperidade é algo que vai contra tudo que você aprendeu. Riqueza não começa com dinheiro, ela começa com percepção. Música. Existe uma diferença fundamental entre a pessoa que permanece na escassez e a pessoa que constrói algo realçando do zero. Não é o ponto de partida, não são os recursos externos, é a capacidade de enxergar valor, onde a maioria só vê vazio. Pensa comigo. Duas sementes caem no mesmo chão. Uma germina, a outra não. O solo era o mesmo. A água era a mesma. A luz do sol era a mesma. A diferença estava em algo interno, a própria semente. Com as pessoas é igual.
Duas pessoas que dizem não tenho nada estão, na verdade, em realidades completamente diferentes. Uma delas realmente acredita que não tem nada. A outra está prestes a descobrir que sempre teve tudo o que precisava. E o que separa essas duas pessoas é uma única habilidade, a habilidade de reconhecer o que já existe. Para se conectar com isso, por gentileza, escreva nos comentários: eu tenho mais do que penso ter. Amém. Agora, deixa eu te mostrar o que você já tem e ainda não aprendeu a ver. As tradições antigas falam de ativos invisíveis, recursos que não aparecem no extrato bancário, que não têm peso nem tamanho, mas que são a base de toda a riqueza que já existiu nesse mundo. O primeiro deles é o seu tempo. Não o tempo que você vende por hora de trabalho, o tempo que você ainda não aprendeu a direcionar com intenção. O segundo é o seu conhecimento. Música. Tudo que você viveu, aprendeu, superou. Cada experiência acumulada ao longo dos anos é uma moeda que você carrega dentro de você. O terceiro são suas relações, as pessoas que confiam em você, as que você já ajudou, as que te conhecem de verdade. Isso tem um valor que nenhum banco consegue medir. Esses três elementos, tempo, conhecimento e relações, formam o que eu chamo de capital invisível. E é exatamente aqui que começa a diferença entre quem constrói e quem espera. Há um ensinamento muito antigo que você deve conhecer sobre um homem chamado Abraão, que foi chamado a sair de tudo que conhecia e caminhar em direção a uma terra que ele ainda não podia ver. Ele não tinha mapa, não tinha recurso garantido, não tinha certeza do caminho, mas ele tinha uma coisa: clareza de direção. E as tradições dizem que foi essa clareza. Não o ouro, não a herança, não os contatos, que atraiu para ele tudo o mais que precisava ao longo do caminho. A lição é profunda. Prosperidade não começa quando você tem dinheiro suficiente. Ela começa quando você sabe para onde está indo. A maioria das pessoas não está presa por falta de recurso, está presa por falta de direção. Porque quando você não sabe para onde vai, qualquer vento parece contra e qualquer oportunidade parece pequena demais para valer a pena. Mas quando você tem clareza, quando você sabe mesmo que vagamente o valor que pode oferecer ao mundo algo, música, começa a se mover. O campo energético ao redor de você começa a responder de forma diferente. As pessoas ao redor começam a te enxergar de forma diferente. E você mesmo começa a enxergar possibilidades que antes eram invisíveis. Escreva nos comentários: minha direção está clara e minha prosperidade está em movimento. Amém. Agora preciso te falar de algo que vai parecer simples, mas que carrega uma das verdades mais poderosas que existem sobre dinheiro. Dinheiro segue utilidade. Sempre seguiu. Em qualquer época, música, em qualquer cultura, em qualquer parte do mundo. Quando alguém resolve um problema real de outra pessoa, dinheiro flui na direção de quem resolveu. Não precisa de empresa registrada, não precisa de diploma na parede, não precisa de capital inicial. Precisa de uma coisa apenas: a capacidade de criar valor para alguém. E criar valor é mais simples do que parece. É ajudar alguém a resolver algo que ela não consegue resolver sozinha. É compartilhar um conhecimento que você tem e que outra pessoa precisa. É fazer algo com cuidado e intenção que alivia uma dor ou preenche uma necessidade real. A cadeia é sempre a mesma. Conhecimento vira serviço. Serviço gera confiança. Confiança atrai dinheiro. Não de forma instantânea, não de forma mágica, mas de forma consistente, realável. Uma pessoa que passou pelos meus ensinamentos da jornada de cura interior recentemente me contou que passou anos acreditando que não tinha nada a oferecer ao mundo. Sem formação, sem capital, sem contatos relevantes. Mas quando começou a aplicar esse princípio, percebeu que sabia fazer algo muito bem, algo que pessoas ao redor dela precisavam: música, e não sabiam fazer. Ela começou pequeno, sem cobrar no início, apenas oferecendo. E em menos de 6 meses, aquilo se tornou sua principal fonte de renda: música. O que mudou não foi a vida dela, foi a forma como ela enxergou o que sempre esteve dentro dela. Esse é um dos padrões que a jornada trabalha ao longo dos 30 dias. Uma outra sabedoria que preciso te entregar aqui hoje, que trava quase todo mundo antes mesmo de começar. Existe um erro silencioso que destrói mais sonhos do que qualquer crise financeira. É a espera pelo momento perfeito. A pessoa diz: quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando a situação melhorar,
eu me movimento. Quando eu estiver mais preparada, eu ofereço. E enquanto isso, a vida passa. As oportunidades aparecem e somem, e a sensação de estar no mesmo lugar se aprofunda. As tradições milenares são categóricas nesse ponto. O movimento imperfeito vale infinitamente mais do que a espera perfeita. Dinheiro não recompensa quem planeja com perfeição. Dinheiro recompensa quem executa com consistência. Há um personagem antigo chamado Jacó, que não tinha nada de especial no início, mas ele escolheu um caminho. Trabalhou nele com repetição, com paciência, com estratégia, mesmo diante de obstáculos. E ao longo do tempo, aquilo que parecia pequeno foi se multiplicando de forma que surpreendeu até quem duvidava dele. A chave não foi um grande golpe de sorte, foi a repetição. Dia após dia, escolha após escolha, música, pequenas ações diárias constroem riquezas que grandes apostas nunca conseguiram. Escreva nos comentários. Eu me movo hoje com o que tenho. Minha consistência é minha riqueza. Amém. E por falar em construção, ao longo do tempo existe um ativo que quase ninguém coloca no balanço da própria vida. Música, os seus relacionamentos. As tradições ancestrais ensinavam que a riqueza de uma pessoa pode ser medida pela qualidade das pessoas que confiam nela, não pelo número de seguidores, não pela quantidade de contatos no celular, pela profundidade da confiança que ela construiu com as pessoas ao redor. Porque é a confiança que abre portas que o dinheiro não consegue abrir. É a confiança que gera oportunidades antes mesmo que elas sejam anunciadas. É a confiança que cria negócios onde outras pessoas só veem conversas. Comunidade não é luxo, é estratégia ancestral de prosperidade. E existe uma prática que acelera essa construção de confiança de forma que poucas pessoas compreendem. É a prática da generosidade estratégica, não generosidade ingênua que dá sem discernimento e se esgota. Mas a generosidade de quem entende que dar antes de receber é plantar antes de colher, oferecer seu tempo, compartilhar seu conhecimento, conectar pessoas que podem se ajudar mutuamente. Cada gesto desse vai depositando algo num banco invisível. Um banco que não aparece nos extratos, mas que paga juros reais ao longo do tempo. Sua reputação cresce, sua rede se expande e as oportunidades começam a vir na direção de quem é conhecido por gerar valor. Isso não é teoria. É a lei mais antiga da prosperidade. Agora chegamos na verdade que poucos querem ouvir, mas que separa quem constrói de quem apenas deseja. Não existe riqueza real que venha rápido e dure. Essa é a promessa que o mundo moderno tenta vender a todo momento. O atalho, o método, o segredo dos 30 dias que vai transformar tudo. E esse tipo de promessa, além de falsa, é perigosa. Porque ela rouba da pessoa o único ingrediente que realmente funciona, a disposição de construir devagar e com consistência. O que as tradições milenares chamam de sistema é exatamente isso. Não um grande evento, não uma virada do destino. Um conjunto de ações repetidas com disciplina, com intenção e com fé. Fé ativa não a fé que espera sentada, a fé que se move. Porque as tradições ensinavam que o sagrado não entrega a riqueza pronta. Ele entrega a capacidade de gerar riqueza. E cabe a cada pessoa colocar essa capacidade em movimento. Espiritualidade e ação não são opostos. São parceiros inseparáveis na construção de uma vida abundante. Você ora e você age. Você confia e você se move. Você pede e você oferece. Esse equilíbrio entre o esforço humano e a multiplicação que vem de uma força maior é o que as tradições chamavam de o caminho completo. E quando você caminha completo assim, música, começa a circular. O dinheiro que chega não fica parado. Ele se move, ele circula, ele volta multiplicado.